Fala pessoal, tudo bem? Uma ótima noite aqui. Programa gravado, dessa vez eu optei por não fazer uma versão ao vivo de mais uma edição do Scout CIA. E dessa vez, o foco, vamos falar um pouquinho do Palmeiras nessa semana. Então, hoje no programa dessa terça-feira gravado, mas vai aqui para o ar no canal FuteJotas. Vamos analisar alguns números, trazer algumas informações da vitória do Palmeiras contra o Ituano, placar de 1-0, garantiu mais uma final para o Verdão e deixa também algumas ideias que a gente já tem também em relação para o programa de amanhã da Tática Sem Mistério. A gente vai abordar algumas coisas na parte tática, usando como base alguns desses lados para entender realmente assim, você torcedor do Palmeiras ou você torcedor e rival do Palmeiras, quer entender um pouco mais como o Verdão joga. Temos aqui algumas informações, então vamos tirar o Flávio aqui de foco temporariamente e vamos entrar em algumas informações daqui do gráfico, nos slides de Palmeiras 1 e Ituano 0. Temos aqui em primeiras informações alguns números do Palmeiras no campeonato e também na partida contra o Ituano. A gente já começa a perceber alguns detalhes, né? Então, você que está vendo aqui a questão, o Palmeiras manteve a sua média de desarmes, mas não errou nenhum desarme, então deixou o Ituano pouquíssimo com a bola. O Verdão vem se destacando com elas também, tem um percentual alto de número de passes, a média no campeonato de 90,92, faltou percentual aqui no gráfico, peço desculpas, galera, mas foi mais de 91% de acertos contra o Ituano. Finalizou muito mais, então tem essa questão, a gente fala, eu até comentei para quem viu um vídeo sobre a análise da partida, eu citei, né, que o placar de 1-0 foi mentiroso. Teve o Jefferson Paulino, o goleiro lituano, teve uma grande atuação e mostra-se essa questão das finalizações, foram 11 finalizações certas. O Verdão finalizou muito mais do que sua média no campeonato e teve também a grande atuação do goleiro. E tem a questão das faltas, e que é um cenário, né? O Palmeiras é um dos times que trabalha muito nessa questão, né? Mata muito jogada. Tem essa média de mais de quase 14 faltas por jogo. E aí tem esses dados do Paulistão, né? No gráfico aqui, um pouco, os tópicos um pouquinho abaixo, que tem com esses números na média, né? O Palmeiras é quem tem a terceira em passes certos, é a equipe que mais finaliza, é a oitava em desarmes, não é uma equipe que desarma muito, apesar da quantidade de desarmes citados aqui, a média, tem outras equipes que desarmam muito mais que o Palmeiras. Outro detalhe importante, né? O Palmeiras não tem o melhor ataque da competição, é o terceiro com 20 gols marcados, mas tem disparado a melhor defesa com apenas 5 gols sofridos. É um número muito absurdo. Você tem o sistema defensivo, tanto o Everton estão trabalhando bem e é o time que mais tem posse de bola. Então a gente consegue, com esses números, já ter uma ideia de ver o Palmeiras é um time que acaba deixando, fica muito com a posse de bola, né? É um time que faz muitas faltas, então evita que o time adversário tenha muitas possibilidades de jogo. Até a questão da posse de bola, o Verdão mata muitas jogadas. A gente tem aqui um outro gráfico que eu gosto de trazer muito, que virou algo padrão em algumas análises táticas, para ter algumas ideias, a movimentação em campo dos jogadores do Palmeiras no duelo contra o Ituano. Aqui, especificamente da partida, a gente tem alguns detalhes interessantes, né? Você tem dois lados importantes que já chamam a atenção, né? O Palmeiras não tem os seus laterais sendo pontas, eles não vão, vocês podem ver pelo gráfico, o Piquerez acaba forçando muito na defesa, chega até a linha de fundo, mas o foco dele é ajudar nessa criação de jogadas, principalmente aqui no meio de campo, mas também se movimentando pelos setores ofensivos. O Marcos Rocha também tem uma outra movimentação, não é uma movimentação reta, é uma movimentação que ele acaba ajudando muito nessa questão também de dar opção para o meio de campo. O Gustavo Gomes aparece muito na área para cabecear, teve bastante escanteios a favor, escanteios e faltas, e o próprio Murilo, né, o autor do gol. Então você vê, e um outro lado importante, né, a gente vê o Palmeiras com seus dois zagueiros fazendo uma marcação alta e também ajudando muito na questão da criação de jogadas. A gente vê o Gustavo Gomes aqui um pouquinho já no meio de campo, mas um destaque até maior, né, o Murilo aqui pelo setor esquerdo aparecendo com certa frequência até para ajudar no toque de bola. O Zé Rafael, que vem sendo o motorzinho do meio de campo, né, o antigo meia, mas agora primeiro volante,
focado muito no meio de campo, mais trabalhando bastante na linha central, tanto aqui no meio, logo atrás da intermediária, na intermediária defensiva, na intermediária ofensiva. Você tem o Gabriel Menino, que um lado importante que a gente vê, ele ajudou muito na questão do momento com a bola, você vê ele se movimentando bastante ofensivamente, mas recompondo menos também tem a questão, né? O Ituano não atacou tanto, principalmente durante o primeiro tempo. Bruno Tabata ficou pouquíssimo tempo na partida. A gente tem o Breno Lopes, que atuou mais pela esquerda, movimentando aqui, tentando fazer algumas jogadas, e teve alguns lances até que trouxe um pouquinho de perigo. Rafael Veiga, que foi um dos destaques da partida, né? E aí ajudando muito. A gente vê o Veiga a gente tem um outro detalhe, né? Você vê o Veiga muito móvel ofensivamente, jogando pela direita, jogando pela esquerda, ajudando na parte centralizada, voltando também na recomposição. E indo para fechar o ataque, o Rony, que vem jogando como centroavante, mas quando precisa também ajuda na recomposição no meio de campo. E a gente teve o Dudu nessa partida que começou na esquerda, começou fazendo algumas jogadas, mas por conta da questão. Desculpa, começou na esquerda, mas por conta da lesão do Bruno Tabata, que vinha atuando pela direita, inverteu, então o Breno ficou para fazer esse setor esquerdo e o Dudu. A gente vê então essa questão. O Palmeiras, você não vê uma movimentação muito frequente no meio de campo. Até tem um gráfico que mostra uma movimentação mais generalizada, onde você vê que é o que a gente fala, né, num gráfico quase que em U. O Palmeiras trabalhando poucas jogadas na entrada da área, tendo aqui muito foco pelas pontas, sem tanta profundidade do lado esquerdo. Isso perdeu um pouco, claro, quando você muda o lado do Dudu, o Breno Lopes não te dá essa profundidade. A gente está falando, a gente mostrou que os laterais do Palmeiras também não são laterais que chegam até a linha de fundo. Mas você tem muito setor aqui, aí, claro, com o Dudu, com o Veiga caindo por aqui, é onde o Palmeiras acaba atacando muito, onde acaba focando suas atenções. Aqui um outro número que também. Aqui são interações de passes, né? E deixando aqui, esqueci de comentar, todas essas informações aqui são dados extraídos, sempre dando créditos para o pessoal do Footstats e do SofaScore. Então, tem algumas informações são diretamente. Os mapas de calores são deles, mas, por exemplo, essa questão aqui é do Footstats, que mostra. Opa, desculpa, galera. Voltando aqui rapidinho, saiu. Bati aqui no mouse, mudou rapidinho o slide. Você tem quais são os jogadores que trocam mais passes? E aí, pegando aqui na informação, a gente tem muito troca de passes entre os laterais, né, do Gustavo Gomes com o Marcos Rocha, do Gustavo Gomes com o Murilo. E aí, pensando, na criação de jogadas, né? Rafael Veiga com o Rocha, aquele setor, né? Então, você tem muitas jogadas pela direita, que é um dos setores aqui do Palmeiras em destaque. Você não vê. O Dudu realmente não tem tantas trocas de passe, mas 6 passes com o Rafael Veiga, né, tem essa troca, mas você vê muito hoje o Piquerez aparecendo com destaque, né, recebendo muitas bolas do Veiga, recebendo bolas do Murilo, até do Breno Lopes e o Marcos Rocha, né? Então você vê, apesar aquela questão que a gente mostrou no mapa, o Palmeiras acaba criando muitas jogadas pelas pontas, mas você não vê nem o Dudu, nem o Dudu aparecendo com grande destaque, nem o Breno Lopes que entrou na partida, o próprio Rony, mas aparecendo com esse dado. Você vê os laterais porque eles ajudam naquela criação, mas o Palmeiras, apesar de ter a posse de bola, é um time que acaba por conta do design, ele acaba tendo mais a posse de bola. Ele tem uma jogada muito ofensiva, muito destaque. A questão é que o Palmeiras ele trabalha muito em velocidade, e isso a gente consegue ver. Pegando alguns números da partida, né, a gente teve também corrobora, né, com aquelas informações, tirando o Veiga, né, que teve 42 passes e 6 errados, a gente teve jogadores de defesa controlando, sendo as pessoas, os que tiveram mais passes durante a partida, né? Então, falando do Marcos Rocha, com 51 passes certos, 8 errados. Depois veio o Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e Rafael Veiga. A questão das faltas sofridas, um destaque também, né? O Gustavo Gomes acabou sendo um dos mais caçados. Logo em seguida, o Piquerez, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, que é um outro jogador que vem sendo importante, sofreu muitas faltas. Como citado, né? O Breno Lopes não entrou mal, fez 2 finalizações a gol, e uma errada, foram 3 finalizações. O Gabriel Menino apareceu muito, isso é um detalhe que também a gente vê nessa movimentação. Com o Zé Rafael, ele aparece muito no setor ofensivo. O Gustavo Gomes com 2 finalizações e 2 erradas. O Murilo com 2 certas, uma delas o gol. O Veiga também com 2 certas. E aí, em relação aos design, a gente viu
vê um trabalho muito forte, não, Piquerez ajudando muito no design seguido dos meias, né, do setor do meio de campo, Rafael Veiga e o Zé Rafael, e o Navarro, que entrou no segundo tempo, também ajudou no momento sem a bola. E também mostrando que tem a recomposição, né, o momento sem a bola, para não deixar o rival jogar, a gente tem o Rafael Veiga com 3 faltas cometidas, seguido do Gustavo Gomes, Murilo e o Zé Rafael com 2 contra os jogadores do Ituano. E aí eu trago alguns números, são os destaques do Paulistão, para te pegar na média do campeonato. A gente tem o Everton, ele é o segundo no ranking de defesas, então aí a gente ajuda também a entender por que o Palmeiras sofre poucos gols. A gente tem 46 defesas do 46 defesas do Everton, ele é o segundo no ranking de todo o campeonato, entre todos os goleiros, e tem 10 jogos sem ser vazado. Isso é um número altíssimo. A gente está falando de 5 gols sofridos, ele passou praticamente o campeonato, então a gente está falando de toda a fase, foram 12 jogos na fase de grupos, mais as quartas, mais as oitavas, mais as quartas de final, mais a semifinal. São 14 jogos, eles só em 4 jogos alguém conseguiu vazar a defesa do Palmeiras. É um número impressionante. A gente tem o Rafael Veiga, mais uma vez, começando a temporada de destaques, né? Ele teve 6 chances criadas para os companheiros. É o líder de assistências do Paulistão, com 5 passes importantes para os seus companheiros, e 36 passes decisivos, aqueles passes que realmente ajudam a criar chances ofensivas. E o Zé Rafael, né, o recuado para atuar como segundo volante, como primeiro volante, desculpa, ele é o quinto em desarmes em todo o campeonato. Então está mostrando realmente essa importância dele na marcação. Então, com a saída do Danilo, ele vem tendo que fazer esse trabalho no meio de campo do Verdão. O Breno Lopes aparece com 15 finalizações certas, né? Então, e 4 erradas. Ele é o segundo no ranking de finalizações, está atrás só do Roger Guedes do Corinthians. E o Giovani, que é banco, mas vem atuando em várias partidas, é o terceiro nesse quesito. Só um detalhe, desculpa também, outro erro aqui que deixei passar, pessoal. São 15 finalizações certas, não ceras, que terminam alguns números do Verdão no campeonato. Então a gente tem nessa apresentação, nessa edição do Scout CIA, trazendo alguns números do Palmeiras que ajudam a entender o que o Palmeiras vem tendo, como o Palmeiras vem jogando, como vem se portando dentro de campo. Então, um jogo forte na marcação, com muitos desarmes, um jogo com muitas faltas, impedindo o adversário de jogar, e isso ajuda também a entender, tanto os números, ajuda a entender esse desempenho do Palmeiras, que é um dos destaques no futebol brasileiro, né, em termos de consistência, está um dos poucos invictos no ano, então também a gente precisa estar citando muito bem essa questão. Então, fechando a seleção dos Scout CIA, galera, deixa aqui o meu agradecimento para quem está assistindo aqui esse vídeo gravado, né, hoje, sem interação com vocês, por conta de horário, com alguns compromissos, vai ficar muito tarde aí, não consegui nem agendar o vídeo, então estou subindo ele aqui no canal do YouTube para vocês assistirem. Convido vocês a curtirem, compartilharem o vídeo, deixarem seus comentários aqui. Nós do canal FuteJ, a gente também procura sempre estar vendo os comentários, aceitar as sugestões que vocês têm para falar sobre nós, para a gente melhorar o canal. Ativar as notificações, porque temos sempre vídeo novo, estamos com material chegando aqui para você, amante do futebol. Um abraço a todos vocês, galera. Até o próximo vídeo.